Ok, Bueno, pues bienvenido a todo el mundo a nuestra siguiente sesión del seminario de Ibajeo. Y hoy, pues me da mucho gusto, placer, ¿no? Presentar a Fabio Reis dos Santos, que es de la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, en Brasil, y nos va a hablar sobre una fórmula tipo Simons en espacios productos semi-riemannianos. Todos tuyos. vale. Muchas gracias, profesor Oscar, por la invitación. Muchas gracias a todos por la organización del seminario. Entonces, hoy voy a hablar un poco de los trabajos que vengo haciendo en los últimos años. Es que es el desarrollo de fórmulas del tipo Simons para resolver algún par de problemas en ciertos espacios ambientes, ¿vale? Entonces, hoy, como el profesor ha dicho, voy a hablar de la fórmula de Simon en productos semi-riemannianos y vamos a hacer un par de aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos lá. Bueno, esta presentación es con algunos trabajos que hemos hecho en colaboración. Bueno, con mis amigas, a profesora Alma Burre, de la Universidad de Córdoba, Joyce, que está como postdoc aqui na Universidade Federal de Recife, e Silvia, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ¿vale? Então, vamos lá. Vamos começar com pouco de preliminares para que podamos compreender melhor o que vamos trabalhar, ¿vale? Então, como se trata de imersões isométricas, ele primeiro é descrever o ambiente, ok? O espaço ambiente onde vamos trabalhar com objetos adentro, ¿vale? Então, ele primeiro é o seguinte: tu ocorres uma variedade de curvatura seccional constante semi-riemanniana, ¿vale? E aqui, el M mais P es la dimensión, el Q es el índice, ¿vale? Bueno, entonces lo corre esta con curvatura seccional constante, voy a poner 1 o menos 1, ¿vale? No voy a poner el espacio semi-euclidiano. Y el índice puede ser 0 o el índice es menor que P, ¿vale? E vou correr uma variedade agora de dimensão 1, que é o R sub nu, onde quando nu é igual a zero, estás com a métrica riemanniana, euclidiana normal, e quando nu é igual a 1, é a reta lorentziana. Bueno, então agora tu ocorre a variedade produto. Tu pega as duas variedades, uma variedade tu pode ver como uma fibra, uma parte horizontal, e a outra variedade tu pode ver como uma parte vertical. Então tu lo hace el produto. Então se queda com a estrutura de produto, de variedade de produto diferenciável. E nessa variedade de produto diferenciável, tu lo pones uma métrica, tu lo pones esta métrica. Bueno, esta métrica é uma métrica semi-riemanniana. E com esta métrica, nós outros temos que esta variedade diferenciável de produto, na verdade, é uma variedade semi-riemanniana, agora, ¿vale? Donde el epsilon é 1 ou menos 1, ¿vale? Esse epsilon Creo que, está... Dime. perdona, creo que hay una pregunta. Sí, Sí, tengo una pregunta. Buenos días. Q bueno, representa los tiempos y el P, la parte de arriba, el espacio o no? todavía no, aún no. ¿Aún Pero no? quando meter el Q, verdade, el Q é a assinatura. Pero el P todavía está livre. El P es libre, pero el Q está asociado o se piensa como el tiempo, o sea, el tiempo de la variedad. Eso. Perfecto, perfecto. Es que el P va a quedarse con un sentido cuando yo meter un objeto, ¿vale? Cuando yo meter una subvariedad. Ahí el P va a quedarse con un poco más de sentido. ¿Ok? Ok, creo. Sí, sí. Vale, Vale. vamos allá. Entonces, vamos lá. Bien, hemos puesto dos símbolos,
Uno es el epsilon, el otro es el nu, pero ellos están conectados. Cuando el epsilon es igual a 1, el nu es igual a 0, que si estás con la recta euclidiana. Pero cuando el nu es igual a menos 1, perdón, cuando el epsilon es igual a menos 1, el nu es igual a 1. O sea, tú estás con la recta lorentziana, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, como tú estás con una estructura de variedad de producto, es natural que se tenga un vector que es el vector que está definido en todo el ambiente. Y ese vector es el parcial del T, que es es denotado por ese símbolo, ¿vale? Esse vetor com a métrica produto, ele é um vetor paralelo, ou seja, a derivada covariante com a conexão do ambiente é igual a zero, ele é unitário, podendo ser espacial ou temporal, ¿vale? Bueno, agora sim. Agora vamos a poner uma subvariedade do tipo espaço nesse produto, ¿vale? Então, nesse produto, agora ele P é P mais 1, perdão, P não mais 1, é a codimissão da subvariedade, ¿vale? E el N hace alusão com este N, ou seja, é a quantidade de vetores espaciais em el produto. Ok, vale. Agora, quando tu tens agora um objeto dentro de outro mais grande, faz sentido tu correr um referencial, vale? Muito grande para esse espaço. E nesse referencial, você adaptar ao objeto. Ou seja, tu recorre as primeiras entradas como tangentes e as últimas entradas como as normais, vale? E também, associado a este referencial, nós podemos definir os operadores de forma, vale? Para cada direção normal, tu tens um operador de forma ou um operador de Banach, ok? Vale? E isto vamos denotar por H, alfa e J, porque é as componentes, tá bom? Isto é uma função. É o seguinte. Bueno, também definimos mais algumas quantidades. Bueno, a primeira é o quadrado da norma da segunda forma fundamental, ou seja, é denotado por S. É a suma dos quadrados. O segundo é o vetor curvatura média, que é a H pequena. E o terceiro é a H grande, que é a função curvatura média, vale? E é claro, como vamos lidar com variedades estacionárias, vamos dizer que a variedade ela é estacionária se tem curvatura média igual a zero. Aí, por que estacionária? Por que no minimal ou maximal? É porque agora o fibrado normal da subvariedade é composta por vetores normais, é composto por vetores temporais e espaciais, vale? Então, há vários aí. Então, nesse sentido, nós outros chamamos de estacionária, ok? Quando H é igual a zero. E também, associado a este S, nós outros definimos mais duas novas quantidades. A primeira é S1. S1 é a suma de los quadrados de la segunda forma fundamentales em las direções espaciales, ¿vale? E el S2 é a suma de la segunda forma fundamentales em las direções de los quadrados, perdão, em las direções temporales, ¿vale? S1 e S2. E é claro que quando tu haces a suma de S1 com S2, tu recupera el S. Ok, perfeito. Bueno, agora sim. O campo parcial T é um campo definido em espaço-produto, em todo espaço-produto. Pero quando tu localizas uma subvariedade em espaço-produto, faz sentido que tu locora esse vetor que está definido em todo o espaço-ambiente e mire sua projeção em la subvariedade. Quando tu projeta ele em cima da subvariedade, tu tens dois pedaços, ou seja, duas partes, que é a parte tangente e a parte normal desse vetor, ¿vale? E aqui vamos denotar por T, a parte tangente, e por N, a parte normal, para se quedar melhor em las contas, ¿vale? É algo mais computacional. Bueno, e de aqui, como LT e LN são ortogonais, temos esta relação pitagórica, ¿vale? Onde você pode relacionar o quadrado da norma de T com N por N com menos 1,
¿vale? E aqui é interessante porque quando epsilon é igual a menos 1, obrigatoriamente nós vamos a ter que el n é tipo tempo, ¿vale? Quando epsilon é igual a 1, podemos ter vários caráter causal para n, pero en el caso de epsilon es menos 1, el n es temporal. Eso es muy importante, ¿vale? Muy importante. Bueno, por fin, ¿qué tenemos más? Si tú lo miras las ecuaciones las fórmulas de Gauss y Weingarten de una subvariedad del espacio-producto y lo hace un poquito de cuentas, tú llegas en esa expresión. Esa es la derivada del t y esa es la derivada normal del n, ¿vale? Se queda con esas dos. Y TJ y N alfa son exactamente las proyecciones, ¿vale? Las proyecciones en las direcciones tangentes del T y eso, la proyección en las direcciones normales del N. Vale. Bueno, ahora es nuestro protagonista. Es una forma del tipo Simons-Calabi. Y vosotros van a entender muy pronto por qué el nombre Calabi. Bueno, quando empezado a forma de Simons? Bueno, Simons en el final de la década de 60 ha calculado el laplaciano del cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental de uma subvariedade mínima em la esfera. Quando ele ha hecho isso, ha chegado em esta desigualdade, ¿vale? E mira, como a variedade é compacta aqui para nós outros cerrado, ou seja, el bordo, la frontera é vacía. Quando tu lo tomas la integral, en ambos os lados aqui, tu tienes um gap para el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental. Ou ele é zero, ou ele é este número. E claro, se é zero, é uma subvariedade totalmente geodésica da esfera, ou seja, é um equador. Perdón. Pero, dime. Sí, ¿qué mide S? ¿S qué es? Esse, ¿cuál? S, o sea, la interpretación de S. Bueno, es cuando tú lo corres la integral de los dos lados. Pero no es ninguna curvatura media ni nada, o sea, algún tipo de curvatura no tiene nada que ver, ¿o cómo la definiste? No, solo aquí para eso solo hay que ser minimal. Y el S, recuerden, ¿no? El S, el cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental. Cuadrado de la norma de la segunda forma fundamental. Ok, ese es el S. Ese es el S. Eso, ese es el S. Ok. Bueno, y el interesante aquí es el siguiente, es porque, mira, del lado de este lado tiene el S, pero del lado de acá tiene un número que envolve la dimensión de la subvariedad y la codimensión. ¿Vale? Entonces, cuando se tiene eso, ocurren dos situaciones. O ella es cero, porque hay un gap mesmo, o es cero, o es este número. E quando é zero, hay que ser totalmente geodésica. Pero quando é este número no nulo, el Simons não ha conseguido dizer qual objeto geométrico tem este número como quadrado de la norma de la segunda forma fundamental en la esfera. Pero la respuesta ha venido un poco después, en 69, com Blay Lawson Jr., ele aprovado que se S é igual a N, que é exatamente quando P é igual a 1, aqui é igual a 1, sigma hay que ser um toro de Clifford minimal na esfera, ¿vale? E em 1970, Cherny do Carmo e Kobayashi aprovado que, em el caso que a codimensão é maior que 1, quando se tem esta igualdade, a única possibilidade é que N hay que ser igual a dimensão, hay que ser igual a codimensão e hay que ser igual a 2. E nesse caso, hay que ser uma superfície de Veronese. E aqui já está. Ou seja, se tu locores uma mínima e compacta na esfera, só há as três condições. Ou é totalmente geodésica, ou é um toro de Clifford, ou é uma Veronese. Vale? Tranquilo? Isso em el caso riemanniano.
em el caso riemanniano. Pero ahora vamos a pensar en el caso semi-riemanniano. Agora aqui vou cambiar a esfera por esta forma espacial semi-riemanniana e aqui vou pedir que seja estacionária. Bueno, poderia pedir aqui que seja maximal? Sim, pero é que em el slide seguinte vou necessitar que seja estacionária. Então vou poner logo estacionária aqui, vale? E aqui o índice, a princípio, pode ser distinto da codimissão, vale? Então, agora aparece o nome Calabi. Bom, quando o índice é igual à codimissão, quando P é igual a Q, que é igual a 1, Calabi é aprovado, Calabi ha sido, na verdade é que na literatura dizem que Calabi ha sido o primeiro que ha hecho na fórmula de Simons, agora para o contexto lorentziano. Então, Calabi é aprovado, essa desigualdade integral, perdão, essa desigualdade envolvendo o Laplaciano del quadrado da norma da segunda forma fundamental e o quadrado del quadrado da segunda forma fundamental, vale? E nessas condições é aprovado que se tem uma completa, então é que ser totalmente geodésica. Ou seja, esse Calabi é um teorema do tipo Bernstein. Bueno, então é o seguinte, ha venido com Ishihara, em 88, que ha estendido a conta que ha hecho o Calabi por esse cenário, vale? Também é índice igual a codimissão, pero agora pode ser distinto de 1. E aí aprovado exatamente o seguinte, esta desigualdade envolvendo o Laplaciano del quadrado da segunda forma fundamental e o quadrado da segunda forma fundamental. Mira que se el C é igual a 0, tu viene para este caso. Perdão, C é igual a 0 e P é igual a 1. Então, tu vuelves para cá, vale? E nessas condições, é aprovado que o S é igual a 0, também completa, tá bom? Também completa. O S é igual a 0 quando esse espaço ambiente ou é o semi-euclidiano ou é a pseudosfera, ou el de Sitter, de índice igual a codimissão, ou o quadrado da norma da segunda forma fundamental é acotado por arriba, por esta constante positiva, vale? Quando C é negativo. Perfeito. Bueno, então vamos lá. Então, agora, o que passa quando o índice é distinto da codimissão? Ou seja, quando o índice é menor que a codimissão. Bueno, o primeiro trabalho que he visto na literatura, pode estar equivocado, é devido a Elias Romero, que é considerado subvariedades completas, estacionárias, em el de Sitter, de índice Q, vale? Então, eles han provado que, nessas condições, uma completa estacionária com a curvatura de Ricci acotada por abaixo, há que ser totalmente geodésico. Este fenômeno de la curvatura de Ricci ser acotada por abaixo é quando se tem uma estacionária em Minkowski ou em el de Sitter, se pode provar, quando o índice é igual à codimissão, que a curvatura de Ricci sempre é acotada por abaixo, sempre, por este número, sempre. Pero quando o índice é distinto da codimissão, isso não é verdade. Não é verdade. Pois eles han posto esta hipótese para poder ter resultado. Porque o Ricci é maior que o Ricci da esfera, logo é completa, então se pode usar Bonet-Meyers, é compacta, e lo hace la cuenta. Perfeito. Um pouco depois, em Sheng Ishikawa, em 97, han provado de fato uma fórmula do tipo Simons agora para o índice distinto da codimissão. É porque aqui em Elias Romero, eles não han provado uma fórmula do tipo Simons. Eles han desenvolvido uma técnica de divergências para poder resolver esse problema. Pero as divergências são muito parecidas com fórmula do tipo Simons. Muito parecidas. Pero agora, Ishikawa e Shen, em 97, han hecho uma fórmula de Simons. A verdade é que eles han seguido as contas que ha hecho do Carmo e Ishihara, e ha hecho agora para o índice distinto da codimissão. Então, quando eles consideraram uma completa estacionária com a curvatura seccional positiva, e neste caso, ou com a curvatura de Ricci
acotado por abaixo por n-2, e neste caso, eles han provado que há que ser totalmente geodésica. E mais, não é posto aqui, pero também eles han provado uma desigualdade integral muito interessante. Onde nessa desigualdade integral, eles correm, por exemplo, Veroneses e Torres de Clifford, além delas totalmente geodésicas, ¿vale? Então, com isto, apresentamos a fórmula de Simons agora em uma variedade de produto, ¿vale? E aqui vou estar chamando de Calabi-Simons porque é o contexto que é uma estacionária, ou seja, pode ser minimal, maximal, ou pode ser, o elemento curvatura média pode ser solo zero, ¿vale? Então, esta é a fórmula. Aqui há dois colores, o rojo e o azul. O azul é isto aqui. Bueno, mira que os primeiros términos da fórmula, este e este, eles podem ser passíveis de um controle. Se pode controlar, tentar controlar, por exemplo. Pero este término e este término, todavia não. Mira que este término, há um sinal aqui na frente. E claro, se o fibrado normal da subvariedade só tem vetores espaciais, isto é 1 e se pode trabalhar. Se o fibrado normal da subvariedade só há temporales, isso é -1, então se pode trabalhar também. Pero em caso indefinido, ou em caso onde há temporales e espaciais, este término em azul é um pouco complicado de se trabalhar. Um pouco complicado. Esse término rojo também não é muito bonito, pero para esse término rojo podemos fazer uma conta, que é este lema. Bueno, aqui está escrito leminha, pero estou dizendo que é um pequeno lema. É um pequeno lema. O pequeno lema é o seguinte: se tu ocorres uma subvariedade do tipo espaço em espaço produto, então a quantidade verde em rojo é igual a isto. Pero ¿qué es esto? Primero, el delta es el señal, voy a decir así, del vector n, o sea, es 1 si n es espacial y es -1 si n es temporal. Y ese a sub n es la segunda forma fundamental en la dirección del parcial t perp, o sea, en la dirección normal de la componente normal del t. ¿Vale? Bueno, então esses há um controle. Agora temos que buscar um controle para o azul, pero pouco a pouco. Bueno, então vamos dividir em dois casos. O primeiro caso, onde a codimensão é igual ao índice. Bueno, se a codimensão é igual ao índice, nós outros temos um resultado do tipo Shihara. Por quê? O que é Shihara aprovado? Como he dito antes. Shihara aprovado que se tu ocorres uma estacionária subvariedade em L de Sitter, por exemplo, ou em Lorentz-Minkowski, e aí tem el vetor curvatura média igual a zero, então há que ser totalmente geodésica. É um teorema do tipo Bernstein. Há que ser totalmente geodésica. O que é dito a Shihara com esse resultado? Ha dicho que el conjunto de las variedades com vetor curvatura média igual a zero em L de Sitter de codimensão grande e del índice igual a codimensão, ou em L espaço semi-euclidiano com el índice igual a codimensão, é muito pequeno, porque se tu ocorres numa estacionária aí, há que ser totalmente geodésica. E surpreendentemente, lo mesmo ocorre quando tu haces el produto. Tu lo haces el produto, lo mesmo ocorre. Pero aqui há uma coisa, porque isso só ocorre se o índice é igual a codimensão. E aqui o índice é igual a P mais 1 e a codimensão é igual a P mais 1. Então, lo mesmo ocorre. E um outro fato aqui importante é o seguinte, é que quando o índice é igual a codimensão, aqui também é possível se acotar por abaixo a curvatura de Hit. Então, se você pode acotar por abaixo a curvatura de Hit, por exemplo, você pode usar o Morialo. Ou, se é acotado por abaixo por uma constante positiva, você pode usar Bonemaias. ¿Vale?
Então, como hacemos a prova disso? A prova é um pouco mais sencilla. A verdade é que você tem que fazer um controle em el término azul. E como é que hacemos esse controle? Como o fibrado normal da subvariedade só há vetores temporales, porque o índice é igual à codimissão, então o sinal aqui é negativo. Bueno, então aqui neste usamos uma desigualdade com Chivais. Creio que 2 vezes. Usamos a desigualdade com Chivais e chegamos a este número aqui. Bueno, então este já temos quem é. O rojo também já sabemos quem é. Bueno, colocamos ambos em la fórmula de Simons e como aqui conseguimos provar que a curvatura de Hit há que ser acotada por abaixo por um número positivo, então podemos aplicar Bonet-Maias e concluir que ela é compacta. E de aí corremos a integral e, de fato, concluímos o resultado. Ok. Ele é um pouco mais curtito, vale? Porque o segredo aqui é como trabalhar com a função azul e aplicar o lema, vale? Então, aqui acontece o mesmo que no Shihara. Se tu lo corres na estacionária, há que ser totalmente geodésica. E ao melhor, tu lo consegue decir onde está a totalmente geodésica. A totalmente geodésica está contenida em um slice do produto, vale? Bueno, agora vamos para o caso onde o índice é distinto da codimensão. Bueno, quando o índice é distinto da codimensão, é natural que podemos correr mais objetos que é o caso que o índice é igual à dimensão, que o índice é igual à codimensão, vale? Vamos fazer uma pequena construção. Por exemplo, considera 2 números, vale? Positivos, onde el m é mais grande que el n. E agora, tu lo corres uma subvariedade mínima em la esfera unitária, la esfera euclidiana. Agora tu corres la esfera e tu lo pones em um equador del decite, como uma totalmente geodésica, vale? Agora, o decite que você está correndo tem a codimensão igual a la assinatura, al índice, vale? Pero esse objeto, tu pode fazer uma identificação com um slice. Eles são isométricos. Pode fazer uma relação com o slice. E o slice é uma hipersuperfície de este produto que é totalmente geodésica também. Vale? Então, tu pega eles aqui e lo metes aqui dentro. Então, tu define um outro número. Que número é que você define? Define esse número P como M menos N mais Q. Pero M menos N é mais grande que zero. Então, essa suma é mais grande que Q. E Q é maior ou igual a zero. Então, se tu reemplaça isto por isto, tu tens isto agora. Então, a verdade é que esta subvariedade que estou ocorrendo no início é uma subvariedade que é estacionária agora, porque agora o índice é distinto da codimensão, continua sendo uma subvariedade espacial, porque aqui a subvariedade é riemanniana, então aqui é espacial, mas agora é nesse espaço-produto. E mais, aquela subvariedade que hemos corrido no princípio é minimal não totalmente geodésica. Então, se pode construir objetos que sejam minimais, agora aqui com o índice distinto da codimensão, que não são totalmente geodésicas, vale? Então, com isso, temos um caminho que se pode seguir e se pode ter outros objetos que são distintos delas totalmente geodésicas. Vale, pronto, perfeito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, é que quando se trabalha com subvariedades com codimensão muito grande, há muitos normais. Então, em la literatura, há umas técnicas que, sob hipóteses razonáveis, se pode bajar a codimensão. Esse resultado de redução de codimensão se ha quedado muito famoso em la década de 70, se não me engano, 70, por el professor Marco Dacci, que ha hecho vários resultados de redução de codimensão em formas espaciais. Se tu corre uma subvariedade em uma forma espacial,
si tienes condições e hipóteses razonáveis, se pode bajar a codimensão. Ou seja, há uma subvariedade, que vou chamar de intermediária, que é totalmente geodésica da subvariedade grande, que é uma subvariedade do ambiente, onde a subvariedade inicial que tu has corrido vives nessa subvariedade, ¿vale? Isso para formas espaciais. Então, seguindo as ideias que ha hecho Marco Thatcher, el Rui Torrero e el Mendonça han pensado lo mesmo agora para uma variedade de produto. Uma variedade de produtos do tipo forma espacial por H, por R, forma espacial por R. Han hecho para o caso riemanniano. E nós outros aqui hicimos para o caso semi-euclidiano. A conta é um pouco, é muito similar, muito similar. Então, vamos dizer que uma subvariedade do tipo espaço, desse espaço-produto, admite uma redução de codimensão hacia L se tens esta configuração. Ou seja, existe esta subvariedade que é totalmente geodésica de aqui, onde esta subvariedade, em verdade, vives aqui. ¿Vale? Então, se tu tens uma redução de codimensão muito boa, tu não pode conseguir resultados de classificação, porque o resultado de classificação em codimensão muito grande é muito difícil. A verdade é que não há. Hasta onde sei, não há. Os resultados de classificação que há são para hipersuperfícies. Então, a codimensão é que ser 1. Então, muitas vezes se trabalha com a codimensão mais grande e, no meio das contas, se pode aplicar um resultado de redução de codimensão e se pode baixar a codimensão. Muitas vezes se pode baixar a codimensão hasta 1. E se você barra a codimensão hasta 1, então se pode aplicar um resultado de classificação. Quando eu digo resultado de classificação, são resultados do tipo caracterização de torres de Clifford, caracterização de esferas, caracterização de cilindros hiperbólicos, tá bom? É nesse sentido. Bueno, então se tu tens essa definição e tu hace um par de contas, tu chega nesse resultado, vale? Que hemos chamado de um resultado do tipo Thatcher Mendonça Torrero. Bom, que diz ele resultado? O resultado diz o seguinte: se tu ocorres uma subvariedade do tipo espaço em el espaço-produto, então, nesse espaço-produto, é claro, né? Então, a função gama, que é dito em el princípio, que ela se pode trabalhar muito bem quando o fibrado normal da subvariedade é composto por vetores tipo espaço ou tipo tempo, pero ahora que o fibrado normal está composto por vetores tipo espaço e tipo tempo, aí os dois, tá bom? Então, nesse sentido, tu lo puedes ter esta estimativa por arriba, donde S é o quadrado da norma da segunda forma fundamental, ¿vale? E esta letra A é 1 se P menos Q é igual a nu, ou é 3 medios se P menos Q é mais grande que 1, ¿vale? E essa desigualdade, ela se torna uma igualdade quando ou S é igual a zero, ou seja, é totalmente geodésica, ou então S2 é igual a zero. E S2 é igual a zero quer dizer que as segundas formas fundamentais em las direções temporales são nulas, todas são nulas. Quer dizer que só há segunda forma fundamentais em las direções espaciais. Nas temporales não há, vale? Que mais? Pode dizer um pouco mais. Podemos dizer um pouco mais. Se el S2 é igual a zero, ou seja, em el último caso, se nós assumimos que a subvariedade é paralela, ou seja, a derivada covariante da segunda forma fundamental é igual a zero, ok? E uma das seguintes situações ocorre, ou N é tipo espaço, ou T é igual a zero e N é espacial, então se pode baixar a codimensão, ¿vale? Se pode baixar a codimensão hasta L, onde L agora podemos dizer especificamente qual é o número. L pode ser 2 ou 3, e R, que é a assinatura de M, pode ser 0, 1 ou 2. ¿Vale? ¿Me oye? Até aqui tranquilo?
No, no, todo más o menos bien. Digo, las cuentas van a estar muy feas, pero sí. Sí, sí, vale. Bueno, vamos lá. Então, temos esse resultado que é de redução de codimensão. E agora, com esse resultado, podemos fazer uma desigualdade integral do tipo Simons. Bom, só vou dizer, falar rapidito da desigualdade integral do tipo Simons, porque Simons, quando ha hecho a conta, ele ha calculado a Laplacião do quadrado da sua forma fundamental e ha encontrado uma desigualdade hacia frente. Pero el Laplaciano é um divergente. Então, se tu tens uma cerrada, tu lo toma la integral. Então, quando tu lo toma la integral de ambos os lados, se tens uma desigualdade integral. E essa desigualdade integral é conhecida como a desigualdade integral de Simons, ¿vale? Então, quando tu lo haces, esse tipo de desigualdade, onde envolve o quadrado da norma da segunda forma fundamental, é algo mais, em la literatura, a gente diz que é uma desigualdade do tipo Simons, ¿vale? Desigualdade integral. Bueno, então vamos lá. Então agora tu ocorres uma compacta que é cerrada, ok? En este espaço com el Q menor que P, ¿vale? Então, tu tens essa desigualdade integral. Essa desigualdade integral envolve el S, agora envolve também el T, ou seja, a longitude de T, ¿vale? E a letra A, onde esse A é isto. Veja que aqui há 1 agora, porque o nu é igual a 1. Então aqui há 1. Então, eles é 1, se P é igual a Q mais 1, ou é 3 meios, se P é mais grande que Q mais 1, vale? Então, essa desigualdade, ela vale para qualquer estacionária em um espaço produto desse tipo. Agora, o que ocorre quando se tem a igualdade? Quando se tem a igualdade, você tem três condições. La primeira, bueno, se a igualdade ocorre, a primeira nos garante que ela é uma totalmente geodésica, e essa totalmente geodésica, ela não está em todo o espaço. Essa totalmente geodésica está contenida em um slice. O segundo, ou se pode acontecer o primeiro, ou o segundo, é que sigma está em um slice como um toro de Clifford. Ou seja, ela vive em um slice como uma paralela. Pelo los slice de aqui, vamos a ver que vai ser uma esfera, então tu pode usar o teorema de Levi-Civita, ou Segre, ou Cartan, para poder classificar, e de fato vai ser um toro de Clifford. E por fim, o último caso é que há que ser uma veronese. Mira que todas estão contenidas em um slice. Por quê? Porque se cai aqui, não sei dizer especificamente qual é o objeto. Pero se vives em um slice de aqui, eu sei dizer, vale? Porque isso aqui é riemanniano, então eu sei dizer, ok? Então vamos fazer uma sketch, bueno, não sei como se habla em espanhol sketch. Un bosquejo. Ejo. Um bosquejo? Sí. Vale, então vamos fazer um bosquejo de la prova. Bueno, aqui é a fórmula de Simons e mira que lo he puesto um pouco de colores. ¿Por quê? Porque mira, se tu, aqui é para uma estacionária, ¿vale? Se tu lo miras, el naranja, el rojo e el verde, todos são não negativos, ou seja, há um sinal aqui. Então, se lo puedo quitá-los, este e esse, e ganhamos uma desigualdade hacia frente. Este término, nós outros deixamos. E este término, há uma desigualdade para ele. Ou seja, el gama é menor ou igual que a s ao quadrado. ¿Vale? Então, se tu lo haces isso e lo tomas a integral, tu ganas a desigualdade integral. ¿Vale? Então, esta é a parte mais sencilla da prova. Então, ele tem a desigualdade integral. Agora, nós vamos verificar o que passa quando a igualdade ocorre. Quando a igualdade ocorre, estes términos que nós outros hemos quitado, agora vão ser igual a zero. E o primeiro é este. Se esse término ele é igual a zero, você está dizendo que a derivada covariante da segunda forma fundamental é igual a zero. Ou seja, você está dizendo que a subvariedade é paralela. Uma outra forma de mirar isto é, como é muito comum na literatura, é você pôr a longitude do nabla A ao quadrado, tá bom? Então, se quando isso é igual a zero, você está dizendo que a derivada covariante da segunda forma fundamental, denotada por A, é igual a zero.
¿vale? Bueno, este é o primeiro. O segundo é que aqui hemos usado uma desigualdade para este. Pero quando a igualdade ocorre neste, duas coisas ocorrem. A primeira é que S é igual a zero. Então, se S é igual a zero, a equação é totalmente rodesca. E mira que lo he posto em todo aqui. Pero mais tarde vamos a ver que, na verdade, ele é totalmente rodesca em um slice. Tá bom? E a segunda condição desta igualdade com esse termo azul é que S2 é igual a zero. Então, se S2 é igual a zero, nós temos uma paralela e o N tem o caráter casal de tipo espaço, tipo tempo, podemos usar a redução de codimensão, que é a segunda parte da proposição. Por la redução de codimensão, chegamos a esto. Ou seja, a verdade é que minha subvariedade é uma subvariedade estacionária e paralela de aqui, ¿vale? De aqui, donde el L es igual a 2 o 3 y el R es igual a 0, 1 o 2. Bueno, aqui vamos analisar dois casos. El caso donde L es igual a 2 y el caso donde L es igual a 3. Bueno, quando L es igual a 2, temos o quê? Temos isto. Temos dois casos. Se L é igual a 2, ou a subvariedade está contenida aqui ou está contenida aqui. Por quê? Porque se L é igual a 2, R só pode ser 1 ou 0. R não pode ser 2, porque se R for igual a 2, aqui teria N mais 2 menos 1, ou seja, perdão. Aqui L é igual a 2, então seria N mais 2 menos 1, N mais 1, pero R é igual a 2. Então, em L fibrado tangente dessa variedade, nós outros teríamos N mais 1 vetores, onde N são espaciais. Pero el índice me diz que são dois temporais. Isso não pode ocorrer, porque eu tenho N espaciais e um temporal. Então, aqui não se pode ter esse número. Ou seja, se L é igual a 2, não pode ter que R seja igual a 2. L só pode ser 1 ou 0. E quando é 3, aí sim, quando é 3, L igual a 3, eu posso ter 2, 1 ou 0. ¿Vale? Então, em el caso L igual a 2, temos essas duas situações, el azul e el roja. El azul não pode ocorrer. Por quê? Porque se ocorre o azul, estou dizendo que tenho uma subvariedade estacionária em um espaço ambiente que o índice é igual à codimensão, porque a codimensão é igual a 2 e o índice é igual a 2. Pero isto me diz, pelo resultado do tipo Shara, que é que ser totalmente geodésica. E aqui não é totalmente geodésica. ¿Vale? Aqui só S2 é igual a 0. S não é igual a 0. Então, esta condição não ocorre. Ocorre só esta condição. E se essa condição ocorre, aí nós passamos aqui. Bueno, uma vez que T é igual a 0, bueno, T é igual a 0, por quê? Porque T é igual a 0. Bueno, aqui há uma passagem um pouco sutil. É porque quando... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, perdão. Quando isso é igual a 0, nós outros podemos provar que a longitude del T é constante. E se a longitude de T é constante, como há uma relação entre a longitude de T e el N, então nós outros quedamos que os dois são constantes, os dois têm longitude constantes, ¿vale? Então, se tu vais hacia a equação de Codazzi, porque elas é paralela, então, sendo elas paralelas, pela equação de Codazzi, só podemos ter duas condições. Ou a longitude de T é igual a 0, e T é igual a 0, está contenido no slice, ou el N há que ser 0. Pero se el N é igual a 0, isso não pode ocorrer, porque se N é igual a 0, teria que ser algo como um cilindro, ou seja, algo como tu locores uma subvariedade de aqui e hace el produto por R. Pero isso não pode ocorrer, porque se uma subvariedade de aqui, quando o produto com R não é compacta. Então, essa situação não pode ocorrer. A única situação que pode ocorrer é que T é igual a 0, ¿vale? Então, isso é igual a 0, juntamente com isso, nos garante que há que ser T igual a 0, ¿vale? Então, nós temos aqui. Então, vale 1 e T é igual a 0. Bueno, se T é igual a 0, então ele está em um slice, ¿vale? E aqui, voltando um pouquinho, aqui é Sn mais 1 por R1.
Então, ela está em um slice desse tipo, ¿vale? Então, ela vive com uma mínima aqui adentro. E mira que aqui, P é igual a 1. Ou seja, por os valores de A, temos o quê? Que A é igual a 1 se P é igual a Q mais 1. Pero Q é igual a 0. Então, P é igual a 1. Então, a desigualdade integral com T é igual a 0 e A igual a 1 é esta. Pero se tu tens uma mínima que vive em uma esfera cerrada e vale essa desigualdade, podemos aplicar Blay-Lawson. Então, por Blay-Lawson, a gente retorna ao primeiro resultado que é posto em princípio e garante que há que ser isométrica a esse toro de Clifford mínimo em la esfera. ¿Vale? E aqui, é claro, Ls é igual a N. Ok, perfeito. Agora vamos para o caso L igual a 3. Se L é igual a 3, há 3 situações que temos que mirar. A situação em azul, novamente, não pode ocorrer. Por quê? Porque, neste caso, o índice é igual à codimensão. Então, a única possibilidade de uma estacionária aí é que seja totalmente geodésica. Então, isto não ocorre. Então, me queda este e neste. Então, vamos mirar o naranja. O naranja também não pode ocorrer, porque S2 é igual a 0. E aqui há outro detalhe. O detalhe é o seguinte, é porque como S2 é igual a 0, estamos dizendo que as segundas formas fundamentais em las direções temporais são igual a 0, ¿vale? Pero, quando provamos o resultado de redução de codimensão, hemos usado um resultado de Lilly, de 1992, que é um resultado que é puramente algébrico. Bueno, ele diz que se a igualdade ocorre, que é a igualdade que nós temos, ou as segundas formas fundamentais, vamos dizer aqui, em las direções normais, são todas iguais a 0, ou seja, ou é totalmente geodésica, ou apenas duas das matrizes, A alfa, subalfa ou A subbeta, são distintas da matriz dupla. Solo dois. Então, vamos mirar aqui. Aqui temos a codimensão 3, ¿vale? A codimensão aqui é 3. Pero de la codimensão 3, estamos dizendo que o fibrado normal da subvariedade é generado por 3 vetores. Pero desses 3 vetores, 2 deles são temporais, ¿vale? Porque há índice 1 aqui, índice 1 aqui. Então, 3 deles, 2 são temporais. Pero se esses 2 são temporais, como S2 é igual a 0, estou dizendo que a segunda forma fundamental em las direções temporais há que ser igual a 0. Pero isso é uma contradição, porque por Lilly, a opção B me disse que só duas das matrizes, apenas duas das matrizes são distintas de 0. Ou seja, só duas das segunda forma fundamentais são distintas de 0. E aqui eu tenho que das 3, 2 são iguais a 0. Então, essa situação não pode ocorrer. Não pode ocorrer esta. Só nos resta a primeira opção, que é a Sn mais 2 por H1. E mira que nesta condição aqui não há contradição. Por quê? O fibrado normal também é generado por 3 vetores. Mas desses 3 vetores, um é temporal e 2 são espaciais. Pero esse 1 temporal, quando tu aplica a segunda forma fundamental nesse vetor, há que ser 0, porque isso é igual a 0. E aqui se queda exatamente dois vetores, duas matrizes que são distintas da matriz nula. Então, esta é a única possibilidade que se pode ocorrer. ¿Vale? ¿Está claro, gente? ¿O no? Sí. É porque aqui há mais argumentação. Então, se queda só com essa possibilidade. E com essa possibilidade, então, nós temos isso. Novamente, como LT é igual a 0 e 1 ocorre, agora você está com uma subvariedade. Agora, é minimal, porque está contenida em algo riemanniano, então é minimal, ¿vale? Aqui. E mira que aqui ocorre a mesma coisa. Qual é o valor de A? Bueno, A é igual a 3 meios quando P é mais grande que Q mais 1, pero Q é igual a 0. Então, P é igual a 2 aqui. P é igual a 2. Então, lá há que ser igual a 3 meios. Então, temos agora
esta desigualdade. Ou, perdão, esta identidade. Pero, se tu tens uma minimal em la esfera que ocorre isso, podemos aplicar ou o resultado de Ducarmo, ¿vale? Ou o resultado de Lili para poder obter que, na verdade, ela há que ser uma veronese, ¿vale? Ou seja, a dimensão há que ser igual a 2 e a convenção aqui há que ser também igual a 2, ou seja, há que ser S4, ¿vale? E aqui temos uma veronese. E a prova do índice distinto da convenção se acaba aqui, ok? Bueno, tengo mais tempo? Tengo, não? Pues no sé si... Sí, sí. Pero sí, todavía hay tiempo. Empezamos 5 minutos más tarde, entonces. Ujú. Sí. Vale, perfecto. Entonces vamos lá. Es todavía 5 minutitos y preguntas. Sí, sí. Viene, viene. Ujú. Tú dale. Entonces vamos lá. Mira, la primeira parte dessa charla hemos hablado del contexto semi-euclidiano. Entonces, ahora voy a hablar un poco del contexto riemanniano, o sea, de aplicações del contexto riemanniano. E nesse contexto, eu creio que é bem interessante, com respeito a pontos críticos de um certo funcional, ¿vale? Então, vou fazer uma pequena motivação barra preliminares, ¿vale? Bem, quando hemos definido el vetor curvatura média, hemos definido el vetor curvatura média como sendo 1 partido por la suma de esta traza en la dirección é alfa, ¿vale? Aquí lo he puesto el h alfa porque para las cuentas este número es mejor, ¿vale? Y como en el caso anterior el vetor curvatura média é igual a 0, el caso estacionário, entonces esse rapaz aqui, esse chico, eu não tinha nas contas. Não tinha nas contas. A verdade é que este chico nada mais é que a projeção do vetor curvatura média em las direções é alfa, ¿vale? E aqui há uma outra coisa. É que é o seguinte. Para o propósito desta prova não, dessa parte da charla, he tenido que cambiar a dimensão. Bueno, agora, a dimensão da subvariedade há que ser m. E a dimensão da fibra do produto é n. É porque aqui, se eu pongo n e n mais p, é pouco difícil de entender um pouco na conta, ¿vale? Então, é mais sencillo que se eu põe dessa forma, sendo que n é mais grande que m, ¿vale? Por isso aqui há um n, não há um an, ok? Então, vale. Então, esse em vermelho, em rojo, já vou falar um pouco dele. Bueno, associado a este, nós podemos definir a parte sem traço da segunda forma fundamental, ¿vale? Que é muito sencilla, né? Tu lo corres da segunda forma fundamental e la quita la traça. Pronto. Se tu quita la traça dela, é claro que este operador é sem traço e, além disso, se pode fazer essa conta. Ou seja, o quadrado da norma del phi é igual a S menos M, a dimensão da subvariedade, h ao quadrado. E isso é igual a 0 exatamente em los pontos umbílicos da subvariedade. ¿Vale? Agora volvemos ao caso, a esse rojo. Bueno, por que isso aqui tem rojo? Porque se o vetor curvatura média é igual a 0, esse rojo está ok, porque ele é igual a 0. Então, se nós pensamos como hipersuperfícies, quando tu tens uma hipersuperfície com h igual a 0, é minimal, por exemplo, e tu lo pones na sequência, a seguinte, as hipersuperfícies com curvatura média constante. H é constante. Pero, em muitas partes, quando tu haces la h constante, ella es una extensión o generalización natural del caso minimal, ¿vale? Pero quando tu vas a subvariedade, o mais próximo del CMC, da curvatura média constante, é dizer que o vetor curvatura média é paralelo, ou seja, é paralelo com uma seção del fibrado normal. Em verdade, tu está dizendo que a derivada normal del h é igual a 0, ¿vale? Pero se a derivada normal del h é igual a 0, nós ganhamos que sua longitude é igual a 0.
¿vale? E como estamos definindo a função curvatura média como a longitude del vetor curvatura média, aí temos que a curvatura média hay que ser constante, ¿vale? Tranquilo. É constante maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Pero quando tu vai fazer as contas com subvariedades com o vetor curvatura média paralelo, há que fazer, muita gente hace, eu também já he hecho muito isso, é o seguinte, é que a técnica só hace, se só pode fazer a técnica quando o vetor curvatura média é no nulo. Ou seja, tu não corre o caso minimal. Por que isso? Porque como há muitas direções normais, é muito complicado se trabalhar com ele. Então, o que a gente faz? Nós corremos o vetor curvatura média, lo normalizamos, ou seja, pega o h pequeno por el h grande e ponemos ele em uma direção normal. Por quê? Você tem um referencial ortonormal da fibrado tangente, então tu lo corres uma direção e lo pones el vetor curvatura média normalizado. Quando tu lo haces isso, esse h alfa, capital h alfa, vai ser zero em todas as direções onde o vetor curvatura média não está. Por quê? Porque é ortonormal. Então, em todas as direções que ele não está, é zero. Ou seja, as projeções são todas iguais a zero. Em la direção que ele está, isso aqui vai ser H, a curvatura média. ¿Vale? Bueno, quando tu lo hace isso, a conta funciona. A conta funciona. Você pode seguir à frente da conta. Pero, ele não é uma generalização do caso vetor curvatura média igual a zero. Ele não é. Por quê? Porque tem que fazer essa escolha. Tu tem que elegir uma direção para meter o vetor curvatura média por sua longitude. Então, aí são dois conjuntos distintos. As minimais, por exemplo, e de lá de cá, as que têm o vetor curvatura média paralelo, normalizado. ¿Vale? Então, há dois. Perdón, una pregunta. Dime. En todas estas cuentas, bueno, el marco E alfa es ortonormal o no necesariamente. O sea, para tus cuentas, ¿cómo lo usaste? ¿Cuál es el alfa? El E alfa, ajá, Sí, es un referencial ortonormal. normal. Ok, Del fibrado normal, ¿vale? Del fibrado normal. ok, sí. Del fibrado normal. Vale. Entonces, cuando tú lo haces eso, como estaba diciendo, hay dos conjuntos. Hay el conjunto de las que tienen la longitud constante, pero no puede ser cero, y el conjunto donde la longitud es igual a zero. E se tu és um pouco mais observador, o que está fazendo isso geometricamente, você está pedindo é que, quando tu mete na direção, você está pedindo que tu subvariedade tenhas o comportamento de uma hipersuperfície ao largo da fibrado normal. Por quê? Porque tu has fijado uma direção. Bueno, então, esta é um tipo de técnica que a gente usa para poder fazer as contas e obter resultados de caracterização. Pero uma vez eu he estado em Múrcia e Luiz me ha perguntado se tinha uma outra técnica que poderíamos trabalhar com subvariedades sem a necessidade de fazer de elegir uma direção para o vetor curvatura média normalizado. Bueno, a verdade é que há. Você pode fazer o seguinte, que é isso que vou apresentar a vocês. Tu lo pode. Bueno, não era esse slide não, mas tudo bem. Bueno, tu pode fazer o seguinte, tu pode considerar agora tu subvariedade como ponto crítico de um funcional, tá bom? E o funcional que nós outros vamos trabalhar é o funcional curvatura média total, que ha sido introduzido por Chern em 1971 e é dado por esta fórmula aqui. Ou seja, tu lo corres na subvariedade em el espaço euclidiano, ok? Rn e lo tienes isso. Se tu lo miras, se el m é igual a 2 e el n é igual a 3, esse é o funcional de Willmore, tá bom? Esse é o funcional de Willmore. E isto é muito interessante, por quê? Porque se tu verifica do ponto de vista variacional, você pode introduzir uma nova classe de subvariedades.
ok? Do ponto de vista variacional, você vai dizer que uma subvariedade ela é uma subvariedade se é um ponto estacionário deste funcional, vale? Bueno, então tá isso funcional, está essa definição, falta agora mostrar, quer demonstrar, perdão, como é a primeira forma de variação dele. Bueno, esto es mucha cuenta, então não vou aburrir os outros com estas cuentas, ¿vale? Y, perdona, diga, Omar, No, ¿va a no, decir algo? todo bien. Es la norma del vector HM, ¿no? Del que habías definido antes. Isso, el h pequeña, el h pequeña. Del H pequeño. Vale. Claro. Y esto es la dimensión, ¿vale? Entonces, esta es la primera forma de variación. Tu lo corre agora uma subvariedade cerrada. Cerrada é compacta sin la frontera. Nesse espaço, tudo euclidiana, perdão, tudo riemanniana agora. Então, ela é uma H subvariedade, ou é um ponto crítico deste funcional, se e solo se esta é a equação de Euler-Lagrange, ¿vale? Esta coisa aqui muito larga, muito grande, ¿vale? Isso para a dimensão mais grande que 2. Pero se a dimensão ela é igual a 2, tu se queda com isto. Isto é um pouco mais bonito. E a verdade é que está com esse retângulo porque isto é que nós outros vamos usar, ¿vale? Então, quedamos com essa fórmula, ¿vale? Com essa fórmula aqui. E agora, vamos para o resultado. Bom, esse resultado nada mais é do que uma associação de duas coisas. Uno, a fórmula de Simons. Dois, o ponto crítico do funcional. Hasta a equação anterior que verificado, que ensinado a vosotros. Mira que esse tipo de técnica não é nova, entendeu? Já ha sido hecha por exemplo, por Haizong Li, quando estudava subvariedades em la esfera, e quitando a condição del vetor curvatura média ser paralelo, ¿vale? Então, quando tu lo haces agora, nesse cenário, tu tens essa desigualdade integral. E o que eu creio ser bonito dessa desigualdade integral é que aqui aparece a característica de Euler. A característica de Euler. E sim, outra coisa, a desigualdade integral vale para toda subvariedade compacta aqui. Pero se a igualdade ocorre, aqui, há também três condições. Uma, há que ser um slice. E mira que o slice é totalmente geodésico. Okay? Dois, há que ser uma esfera totalmente geodésica ou um toro de Clifford. Aqui, em S3 por T. Mira que aqui também hemos hecho uma redução de codimensão, ¿vale? Porque aqui é 3 e aqui é N. Ou, por fim, há que ser uma veronese. Então, o que passa? Todos esses objetos aqui são minimais. Todos os objetos são minimais. Então, nós podemos obter minimais agora por uma outra técnica, uma outra forma de fazer a conta, que agora é supondo que são pontos críticos de um funcional. ¿Vale? Bueno, vou ensinar um pouco da prova para vocês e ao final uma pergunta muito interessante que posso fazer agora, na verdade, é que a conta aqui é só para a dimensão 2. Não hemos conseguido fazer a conta para uma dimensão grande, só para a dimensão 2. E na hora eu vou dizer por que só funciona para a dimensão 2, ¿vale? Então, vamos fazer o seguinte, de novo, não vou fazer essa prova, pero esta é uma outra forma do tipo Simons que hemos provado, ¿vale? Só que aqui continua el S, que é o quadrado da norma de transformação fundamental, e de lá de cá aparece a phi, que hemos hecho, teníamos uma fórmula general, e hemos cambiado a segunda forma fundamental pela segunda forma fundamental sem a traça, ou seja, a segunda forma fundamental por sua parte sem traça. E aí temos isto. Este aqui é interessante porque isto é aquele número em rojo, é aquela expressão em rojo que é posto em el princípio. Só que agora, para o caso onde o vetor curvatura média não é igual a zero. E a parte azul é uma parte muito parecida com o gama azul que teníamos previamente, ¿vale? Então, temos isso.
E aqui eu he posto um pouco mais de colores, porque o objetivo aqui é quitar os colores, vale? Então aqui eu tenho naranja, rojo, verde e azul. Então, nosso objetivo agora é quitar os colores. Então, primeiro, el azul. Bueno, el azul, há uma desigualdade na literatura, que é a desigualdade de Lilly, que é dito um pouco antes, na qual nos disse que se tu tens duas transformações lineares, que o cochete delas, elas comutam, e são simétricas, tu não pode fazer uma estimativa por esse término por 3 meios de la norma de phi al quarta, ¿vale? Esta é a primeira. A segunda é o seguinte, é que o termo rojo e o termo verde, nós podemos fazer uma desigualdade com Chivais. E se aplicamos uma desigualdade com Chivais, este termo nos queda esse, e esse termo nos dá esse. Então, se agora nós corremos a parte verde, a parte roja e a parte azul, e ponemos em, cadê? Em esta fórmula. Quando nos metemos em essa fórmula, nos quedamos com esta expressão. Bueno, agora estamos bueno, porque há poucos colores. O único color problemático é esse naranja. Pero mira, se el vetor curvatura média, por exemplo, é paralelo, este término aqui é igual a zero, porque se está dizendo que a função curvatura média é constante. Então, o Hessian da função curvatura média é igual a zero. Então, este termo é igual a zero. E se esse termo é igual a zero, esse termo é não negativo. Então, nós poderíamos, por exemplo, empurrar, quitar hacia frente, botando maior ou igual a zero, ¿vale? Então, poderia quitar isso. Pero é que agora não temos a curvatura média constante. Não temos. Então, há que buscar uma solução para que este término aqui se pode ser trabalhado. E agora é onde tem a dimensão 2, porque hasta aqui não hace falta que a dimensão seja 2. Agora sim. Então, hemos provado o seguinte: se tu tens um ponto crítico del funcional curvatura média total, então essa desigualdade ocorre. ¿Vale? Essa desigualdade ocorre. Ou seja, esse término em naranja, em la integral, é mais grande que essa parte de aqui. ¿Vale? E essa igualdade, ela se torna uma... Perdão. E essa desigualdade, ela se torna uma igualdade se isso aqui ocorre. Essa desigualdade é uma desigualdade que na literatura decimos desigualdade de tipo Huisken. Por quê? Porque Huisken ha provado isso para formas espaciais. Pero quando se prova esta versão para espaço-produto, tem esta contribuição que é do espaço-produto, que é a parte normal del dt e a parte tangente del dt. Então aparece esta parte aqui, ¿vale? E essa parte em verde é muito importante, ¿vale? Então, se temos essa desigualdade integral aqui, então o que hacemos? Corremos a integral dos dois lados aqui. A integral aqui é igual a zero. E a integral aqui, nós temos a desigualdade abaixo. Então, nos quedamos com isto. Mira que já está se quedando um pouco mais bonita. Pero este término em rojo aqui, ele tem um sinal. Isso é mais grande que zero. Então, lo quito esse término. Se lo quito esse término, me quedo com essa desigualdade integral. E essa desigualdade integral é interessante porque aqui tem o quadrado da função da curvatura média e não tem nenhum término que está multiplicando por ele. Está fazendo o produto por ele, ¿vale? Então, eu posso aqui está fora, dessa integral. E aqui eu faço o seguinte. Bueno, agora recordemos a equação de Gauss. Por a equação de Gauss, temos que a curvatura gaussiana é igual a curvatura intrínseca, que é essa parte, mais a curvatura extrínseca, que é esta parte daqui. Então, eu posso pegar a curvatura extrínseca, que é menos a norma de φ quadrado mais H2 e poner o H2 em evidência. Então, quando nós fazemos isso e reemplaçamos na desigualdade anterior, nos quedamos agora com a desigualdade integral.
¿Por qué? Porque ahora va a quedarse del lado de cá la integral de K, de la curvatura gaussiana. E aqui podemos usar o teorema de Bonet-Myers, perdão, de Gauss-Bonnet, para concluir que aqui aparece a característica de Euler, ¿vale? E essa desigualdade, ela vale sempre, vale sempre. Agora, o que ocorre, quando digo lo vale sempre, é que ela vale para a subverdade em todo o ambiente. É todo o ambiente. Agora vamos a mirar o que passa quando a igualdade ocorre. O que passa quando a igualdade ocorre? Bueno, lo término em rojo que hemos quitado, hay que ser igual a zero. É o primeiro caso, hay que ser igual a zero. Ou seja, isto e isto é igual a zero, ou esse e esse é igual a zero. ¿Vale? Empecemos por esse e esse. Bueno, se esses dois são igual a zero, aqui eu estou dizendo o seguinte, que a subvariedade é totalmente umbilical, e como el t é igual a zero, estou dizendo também que ele é totalmente umbilical, que está contenida em um slice. ¿Vale? Pero em el trabalho hemos provado esse resultado, que diz o seguinte, que se tu tens uma subvariedade que é totalmente umbilical e está contenida em um slice, ella é uma H-subvariedade se e solo se é totalmente geodésica, ¿vale? Então, essa condição é exatamente o que diz este lema. Então, o sigma tem que ser totalmente geodésica. E se o sigma é totalmente geodésica, perdão, temos que, se a dimensão é igual a 2, porque pode ser igual a 2 de la fibra, então, tem que ser um slice. E se a dimensão, por exemplo, é igual a 3, há que ser uma esfera geodésica. Totalmente geodésica, perdão. Uma esfera totalmente geodésica. Aqui em S3. E esse caso está cerrado. Agora vamos analisar o outro caso, que é onde ocorre isto e o H é igual a zero. Ou seja, ocorre isto e ela é minimal. Bueno, se ocorre isto, nós conseguimos provar que o A sub n é igual a zero. E se el A sub n é igual a zero, como lo he dicho anteriormente, a longitude de T e a longitude de N são constantes ao longo da subvariedade, ao largo da subvariedade, perdão. Agora vamos usar o caso que el H é igual a zero. Se el H é igual a zero e essa igualdade ocorre, bom, H é a longitude de H. Então, H tem que ser zero. Então, esta parte de aqui, esta e esta, é igual a zero. Então, se isso é igual a zero, está dizendo que a suma dos quadrados das derivadas covariantes da segunda forma fundamental são nulas. Ou seja, a subvariedade, na verdade, a superfície, tem que ser uma superfície paralela aqui. ¿Vale? Bueno, perfeito. Agora, vamos para a equação de Kodály. Bueno, a equação de Kodály, ela é o quê? É algo que envolve a derivada covariante de A aqui, menos a derivada covariante de A aqui, ou seja, ela vai analisar a comutatividade da derivada covariante e, do outro lado, há uma parte com a tensor curvatura, que quando tu estás em uma forma espacial, essa parte é igual a zero, pero aqui estás em uma variedade de produto. Então, a parte onde tem a curvatura do ambiente não é igual a zero, pero tu hace um pouco mais de conta e vê que, na verdade, esta parte é isto. Pero isto é um número. A longitude n é um número. Então, aqui só há duas possibilidades. Ou Ln é igual a zero, que isto não pode ocorrer, novamente, porque se Ln é igual a zero, a sigma, a superfície, teria que ser um cilindro, e o cilindro não é compacto, então essa condição não podemos ter, ou a condição de que a longitude ao quadrado de n é igual a 1. Pero se a longitude de n ao quadrado é igual a 1, é porque t tem que ser igual a zero, pela relação pitagórica, ou seja, t tem que ser igual a zero. Então, se t é igual a zero, então sigma, agora, é uma superfície mínima que está contenida em um slice de aqui. Vale? Agora, é uma mínima que não é totalmente geodésica. Está contenida em um slice. Bueno, então, em la primeira... Fabio, nada más, te falta mucho porque ya llevamos menos 20 minutos. Menos 20? Menos 20, ya nos pasamos por 20 minutos. ¿Te falta mucho? Não,
Quedan ¿no? 2 telas. Entonces, sí, no, pero ya, ya no mucho, porque si no, no hay, ya no va a haber tiempo de preguntas. Vale. Ya estoy terminando, perdón. Entonces, es un toro de Clifford. Y la otra es que, como es una mínima, entonces tú tienes de nuevo esta relación. Y de aquí eso puede ser una veronese, ¿vale? Y ahora sí, ahora tienes la palabra en castellano. Muchas gracias. A ver, deja ponerte los aplausos virtuales por acá. Unos segunditos para alguna pregunta, comentario. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta rápida, bueno, espero que sea rápida, porque todo el tiempo estuviste manejando Laplaciano. Es, Yo, Laplaciano. Ese es el Laplaciano usual, divergencia del gradiente, porque estás considerando una superficie tipo espacio, ¿no? O sea que es eso, básicamente el Laplaciano riemanniano. eso. Es el laplaciano común, el ¿Y divergente qué del gradiente. pasa? La ¿Y trata si, de... y si tomas una superficie que ya no es tipo espacio, ¿hay alguna fórmula parecida, pero ahora el laplaciano, o sea, divergencia del gradiente? Ahora te va a quedar, en el caso signatura uno te queda el operador de onda, o en el caso signatura positiva te queda un ultrahiperbólico, que es un laplaciano temporal menos un laplaciano espacial. ¿Hay alguna fórmula tipo Simons para esas cosas? ¿O que involucre ese laplaciano? Esta es una pregunta muy buena, porque no lo conocía ese laplaciano. Porque ¿Cómo? como trabajo mucho con cosas espaciales, entonces Ajá, no conocía esse laplaciano que tú me dicho ahora. ya. Sí. Sí, es que me llamó la atención que todo el tiempo aparecía Laplaciano, pero cuando uno considera ya más generales, te aparece el operador de D'Alembert. Entonces, el cuadrito. De hecho, sí se puede, respondiendo o comentando un poco lo que dice Juan Carlos, o sea, sí, la interpretación sigue siendo la misma, o sea que menos el cuadrado del tiempo, ¿no? Más el laplaciano ordinario, ¿no? Euclidiano, ¿no? Entonces, Ujú. sí puedes pensarlo como que más o menos todo sí se mantiene, pero pues no sé, habría que checar también las cuentas un poco. Es que también la parte integral, cuando integras, pues, ¿qué significa integrar? Viene en una de esas cosas y o sea, se meten cosas más complicadas. Mm, Bueno, gracias, Fabio. Estuvo muy padre la plática. Estuvo muy bonita. Sí, muchas gracias. Es porque aquí he puesto solo las compactas, pero Ajá, se puede trabajar también con completas. Y ahí se trabaja vía homorial. Ajá. Pero también Y para el caso tipo espacio, ¿no, Fabio? Porque también para el caso eh, temporal, quedé completando la pregunta del chico, del caso ujú, temporal. Porque só hay principio del máximo del tipo homorial, solo para espaciales. Pero para ujú. temporales hay la diferencia, ¿no? Para temporales. sí, sí. Sí, pero pues justo como que no sé bien si tienes principio de máximo para operadores que no sean elípticos, ¿no? Eso, verdad, eso lo es. Ajá. Y entonces ahí ya empiezan los problemas. sí, es Problemas. que el principio del máximo es para parabólico y elíptico, pero aquí queda, con esos laplacianos queda naturalmente un operador hiperbólico, entonces pues ahí ya quién sabe qué pasa. Ujú. Ya complica un poquito. Y entonces no hay, o sea, tú dices que no hay como muchas esperanzas de algunas caracterizaciones para el caso de curvatura media constante. Yo creo que sí, ¿no? No, lo hay muchos. Pero Mm, es que es como está diciendo, cuando tú lo trabajas con el vetor cobertura media paralelo, o sea, el caso de ujú, CMC, ujú. variedades, tú hay que hacer una escolha, hay que elegir Sí, una dirección. sí, sí, Es sí. la técnica, es el problema de la técnica. Hay que elegir una Ujú, dirección. Y cuando tú eliges una dirección, tú no estás quitando las minimales. Entonces, ujú, la idea de reemplazar por punto crítico del funcional
volvemos a correr novamente las minimales. Ujú, Pero só se para trabalhar com compactas. ujú, sí, muy bien. Yo tengo Bueno, una deja. Omar, sí, sí, sí. Ya ves que llega un punto donde analizaste todo la geometría a partir de de las vectores de descomposición que usaste, ¿no? Y después en algún momento cambiaste al punto variacional, ¿no? Entonces, no encontraste ninguna relación más o menos eh, que los dos converjan, o sea, como que dos ecuaciones que llegues a lo mismo por un lado por el otro. Não, não, não chega. Não chega. Oye, Não chega. no, Bueno, tampouco hemos intentado muito. Pero lo que hemos intentado no llega. No sale de una y llega en la otra. No sale. bueno, Ujú, ok. ujú, La verdad está es que bien. la cuenta ha sido hecha al revés. Llegamos al problema, entonces tenemos que definir un otro operador para hacer la cuenta. Ujú. Por eso la parte naranja es la última a ser analizada. Sí, sí, como lo que se quisiera, ¿no? Derivar toda la teoría a partir de un funcional. Eso. Bueno, Muy bien, pues le agradecemos otra vez virtualmente a Fabio, ¿no? Este, que por cierto siempre da pláticas muy bonitas, ¿no? Bueno, yo que agradezco Entonces, por la oportunidad y por la paciencia de vosotros.